pessoal, vamos falar um pouco hoje, né, sobre função quadrática, tá? Conteúdo, o assunto da semana de hoje, né? Função quadrática, tá? É, as funções quadráticas, nós têm várias aplicações no dia a dia, né? Nas áreas, nas grandes áreas, como engenharia, arquitetura, física, biologia, né, área de esporte, indústria, comércio, comunicações, então ela tem grande aplicabilidade, né? Muita aplicabilidade às funções quadráticas, né? Bom, é, tudo que a gente tem para caracterizar, né, as funções quadráticas ela caracteriza bastante como gráfico, que é uma parábola, e tudo que a gente vê nesse formato, né, parabólico, né, pode se descrever através de uma função, né, como eu falei para vocês no esporte, né, é, simples arremesso no lateral, né, simples arremesso de basquete, então tudo que faz movimento parabólico, né, a gente consegue descrever através de uma função do segundo grau, uma função quadrática, tá? Aí tem as implicações dela. Então, vou definir para vocês o que é uma função quadrática. Seja A e B sendo números reais, né, tá com A diferente de zero, né, que é a função definida nos reais, os reais. Então, toda função definida ax ao quadrado mais bx mais c, de tal modo, né, que x pertence a reais é chamada uma função polinomial do segundo grau ou simplesmente função quadrática, né? Aí temos alguns exemplos de função quadrática, que x ao quadrado mais 3x, né, onde o a é 1, o b é 3, né, e o c é 2, né, mais 2 aqui. E igual essa daqui, x ao quadrado, o a é 1, o b é 0 e o c também é 0. X ao quadrado menos 4, o a é 1, o b é 0 e o c é menos 4. São exemplos de funções quadráticas que nós temos que eu poder observar. Tá? A função quadrada está relacionada também, por exemplo, podemos relacionar com a área medida do quadrado, por exemplo, x vezes x, então x ao quadrado, isso aqui é uma função quadrática. Então, é, essa área daqui eu mudo de acordo com que eu vou mudando os valores, né? Se eu quiser saber a área de lado um é 1 ao quadrado, se eu quiser saber a área de lado 2 2 ao quadrado e assim vai indo. Então, isso representa a opção do segundo grau. Né? Os gráficos das funções quadráticas, né, como eu tinha falado com vocês, da função quadrática é uma parábola, né? Então, por isso que a gente podemos, tudo que a gente fizer no movimento parabólicos, né, nós chamamos de função quadrática. Quem são os elementos da parábola? Né? Isso aqui é a parábola, tem essa curva aqui. Nós temos a parábola com a coordenada voltada para cima, né? Então nós temos esses dois pontos aqui que é chamado de raiz, o gráfico intercepta o eixo x, então isso aqui é chamado de raiz. E a gente, só para relembrar vocês, as raízes, né? A gente pode ser determinado pela forma de Bhaskara, né? Não sei se vocês lembram, né? Na forma de Bhaskara, quando menos b, né? Mais ou menos raiz de delta sobre 2a, né? Então, a gente vai ter que usar bastante as raízes, e principalmente quando se trata de uma função quadrática que tem raízes reais, ela vai interceptar no eixo x, vai ter casos que ela não vai ter raízes reais, então ela não vai interceptar no eixo x, tá? E ela, essa aqui é uma cavidade, tem uma cavidade voltada para cima. Então aqui nós temos o vértice da parábola, o vértice é composto, né, pelo x do vértice e o y do vértice. A gente vai aprender que o x do vértice é menos b sobre 2a e o y do vértice é menos delta, né, sobre 4a. Tá? Esse ponto aqui é da parábola. Né? E nós temos também, né, o outro ponto, né, que é no caso aqui, nesse caso coincidiu o ponto C, é o ponto que intercepta o eixo Y. Tá? Então esse aqui é o ponto, aqui nesse caso aqui, né, o ponto C, é o ponto onde a parábola intercepta o eixo Y. Então são alguns pontos cruciais para a construção de um gráfico de uma parábola. Né? Outra maneira, por exemplo, também da gente trabalhar com vértice, o x do vértice, né? Esse x aqui do vértice, ele nada mais também que é o x'1, a primeira raiz, mais o x'2, que é a segunda raiz, dividido por 2, então eu obtenho o x do vértice. Então, muitas vezes eu tenho os valores aqui da raiz, para mim achar o x do vértice, basta eu somar os dois dividido por 2. E aí eu posso aplicar lá na minha função original, né, qual que seja, e achar o y do vértice também, sem precisar
utilizar, né, essas duas formas que a gente vai estar aprendendo aqui durante essa semana. Então, a concavidade da parábola, elas podem ser de duas maneiras, concavidade voltada para cima, né? Isso para isso, o valor de A tem que ser um número real maior do que zero, então a concavidade da parábola é voltada para cima. A concavidade da parábola também pode ser voltada para baixo, né? Isso quando A é um número real menor do que zero, então a parábola é voltada para baixo. São exemplos de como que a parábola vai se comportar, tá? E como eu falei para vocês das raízes, né? Então toda função do segundo grau x que tem função do segundo grau que temos definida por essa definição aqui, a x mais bc com a diferente de zero, os números reais tal que f de x é igual a zero, ou seja, são os valores que eu acho que a minha imagem vai ser igual a zero. E as raízes da função do segundo grau ela pode resolver pela forma de Bhaskara, né? Eu primeiro lembro que eu achar o delta, b ao quadrado menos 4 assim, e aplico nessa aqui, eu acho o tanto x' 1, x'. Isso quando existe raízes reais, né? Nós trabalhamos com o conceito que ela existe raízes reais. Quando existe raízes reais, ela vai ter raiz complexa, né? Que é um outro conceito que a gente vai ver, vai completar. Nós estamos definindo, né, as funções quadráticas, né, dos reais e dos reais, então por isso que vai ter casos que a gente vai observar que não vai ter a raiz real, então ela não vai interceptar o eixo x. Tá? Bom, e aí eu vou falar para vocês quando ela não intercepta. Então, a quantidade de vezes que essa raiz, né, essa função quadrática, né, vai interceptar o eixo x depende desse valor desse discriminante. Esse delta aqui, né, essa letra grega aqui representa o discriminante. Quando o discriminante for maior do que zero, ou seja, ele for positivo, né, um real positivo maior do que zero, há duas raízes reais distintas. Quando o delta for igual a zero, né, é uma só raiz real, ou seja, seria 1 seria 2 são iguais. E como delta é negativo, ela não há raiz real, então ela não vai interceptar o eixo x. Tá? Então aqui temos o exemplo de uma parábola com delta é igual a zero, então ela intercepta só uma vez, né? Só uma única vez. Quando delta é maior do que zero, com o capital voltada para cima, ela intercepta duas vezes. Quando o delta for menor do que zero e o A for positivo, ela só intercepta, ela não vai interceptar o eixo x. Tá? Esse aqui é o eixo x, ela não intercepta o eixo x. E mesma coisa se o A for negativo, né? Então aqui ela vai tocar só uma vez, aqui está um pouquinho para baixo, mas aqui ela está tocando só uma vez. Aqui vai estar tocando duas vezes, né? Porque o delta é maior do que zero, e aqui ela não vai tocar nenhuma vez, porque o delta é negativo, então não tem raiz real. Então, para obter o ponto de intersecção da parábola com o eixo OY, né, basta, né, eu atribuir zero para os valores x, ou seja, eu vou ter que encontrar o ponto C. Então, quando x for igual a zero, então eu obtenho um ponto C, o ponto onde a parábola intercepta o eixo é, y, né, quando intercepta o eixo y, tá? Então ele pode interceptar aqui, como pode interceptar aqui embaixo. Depende de se o C é positivo ou negativo. Quando o C é positivo, intercepta acima do eixo x. Quando o C for negativo, intercepta abaixo do eixo x. Então depende muito desse valor desse par ordenado aqui, 0 e C. Né? Então se ele é positivo, vai interceptar na parte positiva de y. Quando o C for negativo, vai interceptar na parte negativa de y. Tá? Então o ponto de interseção, esse ponto é muito importante, principalmente na construção dos gráficos. Então, aqui é um exemplo de como construir o gráfico das funções de segundo grau. Eu dou valores, né? No caso aqui, é uma função simples, né? Você sabe que não tem o B e o C. Então, eu vou ter todos esses pontos aqui e aí eu construo esse gráfico, né? Da minha função de segundo grau. Então, esses dois, eu tenho o valor B1, né? E, e A1, né? O valor B e B linha, a linha e coisas são os pontos aqui que eu consigo construir meu gráfico de maneira bem, colocar assim, perfeita, né? E então assim eu consigo esboçar, né? Construir esse gráfico, tá? De maneira bem tranquila. Ela, aqui é o eixo X, tá? Esse aqui é o eixo X. Então ela vai, o ponto C é zero, tá? O vértice também vai ser zero, né? O vértice vai ser zero, né? E minhas raízes também vai ser zero. Então aí eu construo esse gráfico com extrema facilidade, tá? Quando A e B C é igual a zero, construção desse gráfico é bem tranquilo. Agora, quando A e C
e mesmo solução diferente de zero, né? Então vou mostrar para você como que fica a construção desse gráfico. Então eu atribuí valores e foi e obter esses pontos, né? Como tive do menos 2 obtive 5, 1 deu zero, zero obtive menos 3, 1 obtive menos 4, 2 obtive menos 3. Então, a concavidade é voltada para cima, por isso que é esse gráfico aqui, então eu consigo obter. Mas se eu não quiser jogar valores aleatórios aqui, eu calculo as raízes, né? Eu vou achar a raiz menos 1 e 3, tá? E o ponto C, eu já vi que é menos 3, então já marco lá, que esse aqui é o ponto C. E aí, depois que eu achei as raízes, né? Se eu já por lá, joguei na forma só relembrando, sei lá, o A aqui vale 1, o B vale menos 2 e o C vale menos 3. Então, aí eu posso aplicar isso aqui, ó. Menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 3. Então, delta vai ser igual a 4 mais 12, né? Negativo com menos aqui é menos 3, tá? Negativo com negativo é positivo, então delta é igual a 16. Então, isso garante que vai tocar dois pontos. Então, x vai ser igual a menos o menos b, que eu sei que é menos 2, mais ou menos raiz de 16, que é o valor de delta, sobre 2 vezes o valor de a, que é 1. Então eu tenho 2 mais ou menos 4 sobre 2. Então eu vou ter 2 mais 4 dá 6, que aqui vai dar 3. 2 menos 4 dá menos 2, né? Que aqui vai dar menos 1. Então eu tenho essas duas raízes, que é menos 2 menos 1, aplicando a fórmula de Bhaskara, né? E aí, para mim achar o x do vértice, igual eu falei para vocês, que o x do vértice, né? Ele é nada mais do que é o x' 1 mais o x' 2 dividido por 2. Então o x do vértice vai ser igual a menos 1 mais 3 dividido por 2. Quando eu faço isso aqui vai dar 2 dividido por 2 é igual a 1. Então meu x do vértice é igual a 1, que é essa coordenada aqui. E aí eu pego 1, substituo aqui nessa função, né? Quando eu substituo aqui vai ficar 1 ao quadrado menos 2 e menos 3. Quando eu faço aqui dá menos 5, né? Com mais 1, né? Vai dar menos 4. Então, o outro valor que eu obter aqui é menos 4. Então, por isso que o x do vértice vai ser essa coordenada aqui, ó. Menos 1 e menos 4. Aí eu consigo esboçar o gráfico de maneira bem tranquila. Observe com as raízes, com o ponto do vértice e com o ponto C já consigo construir meu gráfico. Se eu quiser colocar outro ponto mais para fazer meu gráfico, eu posso fazer. Então, a coordenada do vértice da parábola, ela determina, né? Ela é dada por essa forma que eu tinha falado para vocês, menos b sobre 2a, menos delta sobre 2a, tá? Então, nós temos dois casos aqui desses valores aqui. Quando ela obtém o valor máximo ou de mínimo. Quando o delta for maior quando o a for maior do que zero, ou seja, o coeficiente a for maior do que zero, nós temos o ponto de mínimo, tá? Então, o vértice da parábola nós obtemos o ponto de mínimo. Quando A for negativo, ou seja, menor que zero, a gente tem um ponto de máximo. Tá? Então, nós podemos ter o máximo dessa parábola aqui, né? O valor de máximo e o valor de mínimo. Tá? O ponto, né, de máximo é menos b sobre A, né? E o valor de máximo, né, é menos delta sobre A. E aqui mesma coisa, o ponto de mínimo é menos b sobre A e o valor de mínimo é menos delta sobre 4A, tá? Então a gente pode ter o ponto de máximo e o ponto de mínimo, tá? Então nós temos todas essas coordenadas para obter o ponto máximo e o ponto de mínimo de uma parábola. A palavra, o verso da palavra cujo é dado ali para essa x ao quadrado menos 6x mais 5. Então, já obtenho aqui, tá? Isso aqui vai dar 3, né? O menos b, a forma menos, né? Menos b sobre 2a, que dá 3. Aí eu preciso achar o delta, para mim achar o y do vértice, pessoal. Eu preciso lá achar o y. Eu posso pegar esse valor, já atribuir aqui direto, eu já acho. Se eu colocar aqui, por exemplo, só mostrar para vocês, dá 9, né, menos 18, né, porque 6 vezes 3 dá menos 18 mais 5. Então aí eu já consigo obter o meu y do vértice. Então isso aqui vai dar 9 mais 5 dá 14, né? 14 menos 18 é igual a menos 4. Então o y do vértice aqui, ó, seria menos 4. Tá? Então, ou então você calcula usando a fórmula lá do discriminante, né? E aí do delta lá e você também obtém, tá?
Que é a forma, lembrando aqui que é a forma do delta, para vocês que não lembram, é menos b ao quadrado, menos 4 que multiplicar, que multiplica c, que é essa forma que ele utilizou aqui, ó. Menos b, que é menos 6 menos 4 que multiplica o valor de a, em vez do valor de c, e aí vai obter esse valor aqui, e dividido por 4 vai dar menos 4, vai obter 16, né, que vai dar 16, 36 menos 20, né, dá 16 dividido por 4 aí fica igual a menos 4, tá? Então esse é o verso da minha palavra, tá? Eu obtenho o verso da minha palavra de maneira bem tranquila, tá? Essa fórmula aqui, principalmente a gente utiliza, principalmente quando não tem raízes reais. Aí eu tenho que utilizar é, a fórmula, porque aí no caso eu não posso usar esse conceito aqui da média entre as duas raízes, né? Porque no caso, mas eu posso utilizar pelo menos essa primeira forma e aplicar aqui na função, já acho o x do vértice, tá? Existem algumas maneiras de calcular isso. E outro que eu ia falar, o conjunto de imagem, né? Quem que é o conjunto de imagem? Bom, a gente não pode falar que a imagem da opção quadrada são todos reais, é uma parte dos números reais, né? Então, primeiro caso nós temos a imagem quando A é positivo e quando A é negativo, quando a cavidade é voltada para cima e quando a cavidade é voltada para baixo. Então, quem vai ser minha imagem? Minha imagem vai ser todos, aqui nesse caso aqui, ó, todos os valores, minha imagem os valores de y, são todos os valores maiores ou igual a y. Então aqui, minha imagem são todos os valores, né, que é maior do que o y do vértice. Então, x pertence a está o quê? É, o y, a minha imagem que é chamada de y, é maior ou igual ao y do vértice. Então, todos os valores aqui que sejam maiores é minha imagem. Então, eu vou obter minha imagem dessa maneira. Então, sempre vou ter y pertencente, tal que y, que ele chamou de lambda, né? Lambda é maior do que coisa. E aqui é o contrário, né? Todos os valores menores, ou seja, o meu y do vértice também aqui, também embaixo são todos esses valores menores do que isso. Então, na hora de obter a minha imagem, eu coloco assim, x pertence aos reais, tal que, né, o y vai ser todos os valores menores, né, do que o y do vértice. Né? Que lembrando que o y do vértice é dado pela forma menos delta sobre 4a. Né? Aí nós temos o método para construir o gráfico, que é aquele que eu falei para vocês. Acha as raízes, primeiro passo, x'1, x'2. Segundo passo, verificar se a cavidade voltada para cima ou para baixo. Tá? E aí depois eu vou achar o x o ponto C, vou lá e marco o ponto C, né? Terceiro passo, achar o x do vértice, né? Aí eu achei os dois valores x e y do vértice, né? Depois eu acho o ponto de intercepção conhecido, que é no caso o valor de C, e aí eu construo e o que passa é esboçar o meu gráfico, tá? Isso aqui é o esboço do meu gráfico. Então, eu determinei as raízes, 2 e 4, determinei o x do vértice, né? E o y do vértice, o x do vértice, que é menos b sobre 2a, e o y do vértice, que é menos delta sobre 4a. E aí eu obtenho esse ponto aqui, e o ponto C, que é o ponto de intersecção com o eixo y, que é esse valor aqui, que é o valor de C, e pronto, eu consigo construir meu gráfico de maneira bem rápida, bem tranquila. Tá? As raízes e o vértice. Então eu obtenho a construção de um gráfico sem precisar usar uma tabela com vários grandes valores. Tá? E os máximos e mínimos de uma função, né? Eu já tinha abordado para vocês, as funções podem admitir valor máximo e valor mínimo, né? É, questões que procuram determinar o valor máximo e o valor mínimo são estudadas na matemática na aplicação de conceito de máximo e mínimo das funções, né? Daremos esse início a esse conceito, tá? Então vamos verificar aqui, por exemplo, das questões que o pedido faz referência ao valor de máximo de mínimo da função de segundo grau, temos que descobrir a questão que está pedindo o x do vértice ou y do vértice. Tá? O valor de menos y, né, o valor y do vértice menos delta é o próprio valor de máximo, se A for menor, se A for menor do que zero. E o valor de mínimo se A for maior que zero. Então, já no valor de x do vértice menos b sobre A, que torna o valor, né, de máximo o valor de mínimo, né? Então a gente consegue determinar quem são esses valores. Então,
Então, aqui a questão, você vai pedir x do vértice ou y do vértice, o valor x é o próprio valor do máximo de determinado valor. Então, aqui numa questão como essa, qual a altura máxima alcançada pela bola? Então, eu quero achar o y do vértice. Qual a altura máxima? Aí, se eu perguntar em que momento essa bola alcançou a altura máxima, aí seria o x do vértice. Então, aqui, está pedindo o valor de h, que é representado, né, por essa função aqui, né? É, pergunta que é pergunta qual a altura, então eu estou querendo saber qual é o y do vértice. Deixa eu só dar uma olhada aqui nesse slide aqui, porque ele deu uma um pouco com coisa ali. Então ele quer saber qual a altura. Então eu jogo aqui na minha fórmula, né, do y do vértice, tá? Então aqui eu jogo na minha fórmula do y do vértice e obtenho, né, essa altura. Vou só mostrar para vocês aqui. Como que eu obtenho o y do vértice? Primeiro eu tenho que determinar o valor de delta, né? Que é, lembrando que é menos b, então seria 40, b, aliás, b, né? Menos 40 que multiplica 4 vezes o valor de A, que é menos 5, e que multiplica o valor de C, que é 100, né? Então seria 1.600, né? E aqui que é menos, mais 4 vezes 5 dá 20, né? E 20 vezes coisa vai dar 200, então meu delta é igual a 1.800. Então, como eu sei que o meu y do vértice é menos delta sobre 4a, então esse valor seria de menos 1.800, né, dividido por 4, que multiplica o valor de a, que é menos 5, né? E aí eu teria menos 1.800 dividido por 20, né? Aí corta, corta, né? Esses valores, né? Aí eu obteria o meu valor, né? Que no caso aqui seria 90, né? No caso aqui seria 4 vezes o valor de A, 4 vezes 5 também que isso. Então, a resposta aqui não é, não é 1.800, a altura máxima seria de 90 metros, né? E mesma coisa eu posso fazer outros exemplos, né? Para a gente fazer esse cálculo aqui, né? Para mim obter, né, o valor de máximo e o valor de mínimo. Agora, se eu perguntasse para você quem seria, em que momento, que segundo que alcançaria, aí eu só jogaria a forma menos b, x do vértice seria igual a menos b sobre 2a. Aí seria 40, né? Dividido por 2 vezes 5 daria 10, né? Aí eu saberia que segundo essa coisa daria, ah, daria quantos segundos daria que isso atingiria a altura máxima. Também aqui um exemplo que é aplicado, por exemplo, para uma função aqui para determinar, né, qual seria, né, os R$ 100 para produzir uma determinada unidade, o custo de produzir uma determinada unidade, é dado por essa fórmula aqui. Então aqui é o valor de A é 1, o valor de B é 100, o valor de C é menos 2.500, aí é só fazer o cálculo, tá? E aí eu obtenho também o meu, qual seria o custo mínimo, né? Ou seja, qual seria o valor do meu Y, tá? Aí eu saberia qual é o custo mínimo, que seria no caso 50 unidades. E aí, o estudo da variação do sinal da função quadrática, né? Então, toda função quadrática, a gente pode fazer o estudo da variação do sinal dela. Ou seja, quando a minha imagem é positiva e quando a minha imagem é negativa. Quando nós temos, né, o A maior do que zero, né, nós temos o primeiro caso, calculando as raízes, e ela vai ser quê? Ela vai ser, os valores da minha imagem vai ser positivas, né? Menor do que o x' 2 e ela vai ser negativa entre as raízes, né? Entre as raízes, aqui eu vou ter os valores da minha imagem negativa. E maior que a minha raiz, ela vai ser os valores positivos. Então, para x menor que 1 ou x maior que 1, nós vemos que o gráfico a f de x é maior que a. Já nesse ponto que é acima do eixo que da abscissa. E para x, quando eu tenho, né, a minha imagem, o meu f de x
será negativa, né? Para a minha imagem que está compreendida entre 1 e 3, né? Então, para x igual a 1 ou x igual a 3, ela se anula, né? Então, x igual a 0, mas entre 1 e 3 a minha imagem é negativa. Então, a gente é, pode fazer uma análise isso com a concavidade voltada para baixo, né? E aí a gente tem, né, a montagem de quais o momento que a minha função é crescente ou decrescente. E ao contrário, né, ao contrário, se a